Olá, pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Eu mandei um convite para o Dr. Ricardo Trajano. Aê, agora Tá, sim, Dr. Ricardo Trajano. e aí? Boa noite, meu querido. Boa noite. Eu não aqui Tudo aqui bem até que enfim. na minha tela aqui eu tô congelado. Aí eu não tô não, né? Não, aqui tá, eu tô te ouvindo, tá, você tá congelado, mas deve ser por causa do sinal e deve regularizar isso agora. Foi a mesma Mas coisa acho que que a gente já, aconteceu ontem. é, mas já tem uma turminha boa aí, Ricardo, para a gente É, bater um papo e eu acredito que esse probleminha aí, apesar de você estar congelado, a gente consiga. Isso vai melhorar, tá bom? se eu pedir para entrar de novo, deixa eu Acho que fazer uma sim. tentativa para tentar, vou Vamos, tentar entrar de isso. novo. Beleza. Olá, pessoal. Boa noite aí. Estou vendo vários amigos aqui. É um prazer. E obrigado nesse tempo aí, nessa correria. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Convidei o Dr. Ricardo Trajano, referência aí na laser terapia. Estou tentando entrar em contato com ele aqui. Aguardando o Instituto Ricardo Trajano. Isso. Congelado ainda? Está congelado. Ei, caramba. Então, Deve ser o seu sinal aí. deve Eu estou ser. te vendo o seu rosto. Eu estou vendo o seu rosto. Você está me vendo o meu, normal? Tô normal, mexendo, falando, tudo. Ah, Isso aconteceu na beleza. live de ontem também, rapaz. Só que É, eu né? estava congelado para mim, mas não estava congelado para o pessoal. Entendi. E agora não. Deixa eu ver se isso é alguma coisa aqui. Deixa eu sair do local. O meu tá normal. Então deixa eu só sair em outro local Não, se eu não é acho que nada não meu daqui. é. Não, É. Não, é não é seu isso aí. não. É. Então, mas Mas ontem isso aí o vai. pessoal ainda me via movimentando, entendeu? Eu aqui não. Ah, tá. Entendi. Ô, Ricardo, nós podemos iniciar já com o tema até que isso se resolva? Pessoal, a gente Vamos, pode. Vamos? para não perder tempo, é. Então, eu queria. Muita gente já te conhece, o doutor Ricardo Trajano, pessoal, é um amigo querido. Já tive o prazer de fazer o curso dele de habilitação em laser terapia. Dispensa apresentações. Mas, Ricardo, a sua história com a laser terapia é uma história muito, muito bonita. Eu queria que você se apresentasse antes da gente, porque tem muitas pessoas que já te conhecem, mas com certeza tem muita gente que não sabe da sua história, né? Você é cirurgião dentista. Conta pra gente, resumidamente, antes da gente entrar no tema ILIB, laser terapia, um pouco da sua história, meu querido. Bom, eu fui soldado do Corpo de Bombeiro, deixa eu começar por aí, né? Mas eu fiz odontologia, sou caipirão do interior, São Paulo, Presidente Prudente, mas eu estou aqui em São Paulo há uns 33 anos, 33 anos mais ou menos. Certo. E aí eu fui trabalhar com o médico, cirurgião plástico, ele tinha laser lá para tudo quanto é lado, inclusive o de baixo, eu comecei a trabalhar com o de baixo também, e aí eu consegui me emprenhar nisso, fui fazer mestrado na área de bioengenharia, ou engenharia biomédica, e hoje Certo. eu faço doutorado em ciências da saúde, já estou na fase de campo, e estou na laserterapia desde 1999, quando eu comecei a trabalhar com a fotônica no contexto geral. Comecei com laser de alta potência, depois eu fui por de baixo, e a hora que eu fui por de baixo, meu amigo, a paixão foi paixão à primeira vista. O que eu vi acontecendo, aí eu falei, isso aqui é o caminho, é onde eu tenho que me especializar. Um ano depois, eu fui dar curso para dentista. E teve Certo. um amigo que ele falou, olha, você tem noção o tanto que você conhece laser terapia em relação à maioria dos profissionais? Isso já faz 30 anos. Você faz ideia Fantástico. o tanto que a gente não conseguiu ainda crescer nessa parte. E eu devo muito. Tem um ditado que fala: quando um general sobe à fama, milhares de ossos viram cinzas. Né? Então, aquele coitadinho que foi lá batalhar, que morreu, ninguém lembra dele, só lembra do nome do general. E É, eu dedico o que eu sei, eu dedico o meu sucesso hoje na fotônica aos profissionais
que de alguma forma se envolveram comigo. Nós estamos fazendo uma conta aí de 12 mil profissionais que fizeram o nosso curso, que estão envolvidos com a gente. Esses profissionais aqui trouxeram para mim aquilo que eu conheço hoje de laser terapia. Um tesouro muito grande. Fantástico, cara. Porque, e eu te conheci, né, assim, eu te conheci pela televisão, naquela reportagem dos 50 anos de laser da Ana Maria Braga. Sim. E aí, imediatamente, entrei em contato com o telefone, falei com a Neuza, sua esposa, e a partir daí a gente começou a conversar, até que eu tive o prazer de fazer o seu curso. A importância do seu curso, eu só queria que você soubesse que você tem uma relevância muito grande, até para nós que somos fisioterapeutas, porque eu acredito que os colegas podem concordar comigo. Eu sou formado há 20 anos atrás, a gente tinha laser terapia, mas não tinha, era uma laser terapia muito superficial, entende? E os protocolos tinham muita... eles eram conflitantes, não era dado com muita certeza, com segurança. Então, a gente eram oferecidos aparelhos de lasers, mas pouca gente sabia usar com segurança que a gente gosta. Então, você apareceu no mercado, pelo menos para mim e para a minha geração, como para fechar essa lacuna, essas dúvidas que tinham. Nós tínhamos mais dúvidas em laser terapia do que conhecimento. Isso tem uma explicação. Então, Isso tem uma explicação. Naquela época, os aparelhos de laser custavam muito caro. Os aparelhos da eletroterapia para fisioterapia eram muito mais baratos. Então o professor citava a laser terapia, mas aprofundava nos outros recursos. Por isso que a laser terapia... E olha, a fisioterapia é pioneira na laser terapia, rapaz. A gente deve à fisioterapia o que conhecemos hoje, a persistência que teve. Agora, quando ela chegou na odonto, aí ela explodiu a nível mundial, colocou o Brasil em primeiro lugar na questão de publicações, em centros de pesquisas. Você vê na USP, hoje tem 3 centros de pesquisa lá, rapaz. Fantástico. Ricardo, e eu quero te fazer uma pergunta, mas queria fazer uma introdução. Desde sempre, eu sou especialista em acupuntura, né? Fiz acupuntura na Bácula, no Rio de Janeiro, concluí em 2002. E a gente que é acupunturista, a gente já sai dali doutrinado a entender as doenças de uma maneira mais ampla. E então, o acupunturista, se tiver algum colega acupunturista aí, vai entender o que eu estou falando. A gente começa a questionar as doenças de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, né? A gente conhece essa teoria do terreno biológico. Então, quando eu te vi falando sobre a ILIB, né? Eu que já era um estudioso da terapia ortomolecular, eu me encantei com a ILIB, certo? E você também tem um papel importante, além da laser terapia, na ILIB. Então, eu queria que você, de uma maneira bem resumida e objetiva, porque muitos aqui já conhecem, falasse pra gente o que é a ILIB e como que ela, dentro da nossa classe de fisioterapeutas, principalmente aqueles que conhecem teoria do terreno biológico, ortomolecular, ou a fisioterapia integrativa, que é a ILIB, qual a importância que o ILIB tem e pode ajudar pra gente que tá nessa pegada aí de fisioterapia integrativa. Olha, Fábio, quando eu modifiquei o ILIB aqui no Brasil, eu não fazia a menor noção, não tinha a menor noção, honestamente, do que eu conseguia prever o que o ILIB iria fazer para a saúde no contexto geral. Estou falando para você que nós temos uma média de 7 a 10 médicos fazendo os nossos cursos semanalmente, antes dessa pandemia. Então, é uma média muito grande de médicos. E o que significa isso? Ela pegou a saúde como um todo, essa ILIB, sabe? Então, ela vem para enriquecer demais. E qual é o ponto central do porquê que o ILIB conquistou esse espaço em todas as áreas da saúde? Quando eu falo saúde, eu estendo a estética, podologia, terapia capilar, tudo morre num único problema. Esse problema se chama inflamação crônica silenciosa ou inflamação sistêmica subclínica. Esta inflamação é que
ela responde ou é um sinal de como está isso que você falou, que é a primeira importância que tem na medicina hoje, o terreno biológico. Como está o terreno Sim, biológico? Sabe? Então, o contexto do terreno biológico é onde reside todas as especialidades. Todas, sim, todas, todas as concordo. especialidades. Inclusive, veja, o que vem fazer um psiquiatra assistir o meu curso? Que não foi só um, nós tivemos alguns psiquiatras. O que vieram fazer? Porque o problema de um cérebro inflamado está Sim, eu relacionado ia te falar isso. ao terreno biológico. Está relacionado ao terreno biológico. Então, fecha tudo em cima da inflamação. Eu gosto muito do que um médico ele comentou outro dia, o Samuel. Ele falou o seguinte: nós temos uma doença com vários sintomas. Que doença é essa? Inflamação. Quais são os sintomas? Todas as doenças que você conhece. Todas essas doenças que estão no sítio. Todas. Vêm da inflamação. Tem fundo genético? Tem. Mas a mãozinha que liga o interruptor para desencadear a ação daquele gene é a inflamação. Então tudo morre na inflamação. Morreu na inflamação, onde que o ILIB trabalha? Na inflamação. Nós trabalhamos no sangue, desinflamamos o sangue. Desinflamou o sangue, o organismo fica desinflamado. Então, o contexto geral do ILIB, Fábio, gira em torno especificamente disso. Isso explica todo o resto. E olha, Sim, desinflamar não é o efeito primário do ILIB. O efeito primário do ILIB é trabalhar na hemorreólise sanguínea, com todos os seus desencadeantes que vêm depois disso. Tá? Uma dessas consequências é a inflamação. Quando a consequência trabalhada é a inflamação, aí nós temos todo o resto do contexto subjugado a essa terapia. Aí nós conseguimos modular o organismo do nosso paciente. Todos eles, não importa a idade. Ô, Ricardo, isso é extremamente importante porque eu sempre falo nos meus cursos de ozônio que antes de Ah, entrar efetivamente no tema ozônio, eu dou uma uhum. passada sobre inflamação crônica, né, subclínica, eu falo sobre desnutrição subclínica, eu falo de equilíbrio ácido básico, eu falo de mitocondriopatia. A gente prepara o terreno. Eu costumo falar o seguinte: quando você vê um prédio gigante, um prédio grande não cai porque ele foi trabalhado muito bem na base, né? E É, as doenças elas se instalam assim. Primeiro, a doença ela precisa de um terreno, ela precisa de um terreno para ela se instalar. À medida que nós, com o nosso estilo de vida, a gente permite que esse terreno seja instalado, a doença vai e ela se instala. E sem um dúvida. dos fatores do terreno biológico que é extremamente importante é realmente a inflamação crônica. E o que Uhum. acontece? Como que está chegando nesse contexto hoje, Ricardo? A gente já está há algum tempo rezando na mesma cartilha, né? Uhum. Eu lembro, se eu não me engano, eu te dei um livro de presente da barriga de trigo. Barriga de trigo. E num dos cursos que eu fiz, ali tem um capítulo onde fala do potencial inflamatório do trigo e a correlação das doenças inflamatórias com as doenças cardiovasculares. O meu pai Uhum. tem Parkinson, eu estudo muito sobre a neuroinflamação no gatilho das doenças também neurodegenerativas. E Ah, você é referência numa técnica, que é a ILIB, que ela é muito parecida numa técnica que eu também já trabalho há anos, que é o ozônio. Que eles são as duas técnicas são moduladoras das citocinas pró-inflamatórias. perfeito. Então, o que as pessoas não entendem é que quando você trabalha na base das doenças, você desconstrói todo o resto. Para você derrubar um prédio de 100 andares, você não precisa de quebrar os 99. Basta ir na base, destruir a base, que o prédio todo cai. Por isso que as pessoas têm preconceito para você sumir vários sintomas, basta ir na base. Tirar os alimentos pró-inflamatórios, entrar com alimentos e fitoterápicos potencialmente inflamatórios, usar recursos que são já estão consolidados como moduladores das citocinas inflamatórias, como ILIB, cúrcuma com piperina, ácidos graxos tipo ômega 3, Estão falando que está enfim, travando aí, ô, Fábio. é a sua imagem que está travando, mas está dando para... É a minha só? Eu Então tá acho que bom. o áudio tá tudo bem. Então, Uhum. Ricardo, o que eu falo sempre que os nossos amigos, nossos colegas terapeutas, que às vezes falta um pouco na faculdade, é que
quando a gente desconstrói a base das doenças, eu converso muito com meus pacientes, principalmente quando eu lido com a fibromialgia, que nós vamos ter uma live mais para frente falando sobre isso, é onde eu mais preciso que o paciente mude o seu estilo de vida. Porque a partir do momento que a gente entra com as terapias, que é ILIB, hipertermia, eu tenho um nutricionista aqui na clínica, quando não pode ir nutricionista, eu passo vídeos, explico para ele o que é alimentação inflamatória, alimentação anti-inflamatória. Ricardo, os resultados já começam logo nas primeiras semanas. Logo nas primeiras semanas. E é imprescindível o paciente ele entender isso, mesmo que ele seja aqui, eu estou numa região rural, uma cidade de 100 mil habitantes, mas que atende 500 mil. E boa parte dos meus pacientes são agricultores, pessoas simples, até com bom poder aquisitivo, mas pessoas simples. E falando de um jeito que elas entendem, elas conseguem reconhecer que o estilo de vida que construiu a doença. Então, quando você muda, você vai no alvo, que você acabou de falar, quando você consegue tratar a inflamação crônica subclínica, melhorar o estilo de vida do paciente, nutrir essas células, o paciente ele tem uma melhora incrível, né? Porque quando você está falando disso aí, na verdade nós estamos falando da ILIB, o ozônio, como práticas, tratamentos que têm amplo espectro. Na verdade, corrigir terreno biológico é a gente cuidar das nossas células, né? Nós somos 100 trilhões desse pedacinho aqui. E essa célula é o menor pedaço do ser humano, o menor pedaço da gente que funciona de forma organizada, né? Então, a teoria do terreno biológico, ela fala que se a gente cuidar das nossas células, se você tem uma técnica que permite que as células sejam desintoxicadas, nutridas, que as nossas mitocôndrias sejam ativadas. Tá me ouvindo bem, Ricardo? Eu tô vendo a imagem também, mas falaram aí que dois estavam travados? Não, tá. só o do Ricardo. Só falando que continua falando a sua aula aí, sua parte, que eu vou reiniciar meu celular e eu quero entrar de novo enquanto você fala. E o pessoal vai te ouvindo. Vamos tentar isso. Beleza, querido. Então, pessoal, o que o doutor Ricardo disse é o seguinte, quando a gente usa a ILIB, e a minha celular, beleza. Quando a gente usa esses recursos, a gente está fazendo o quê? Nossas células, nós somos formados por 100 trilhões de pedacinhos desses, e que essa célula, se ela estiver em sincronia, se ela estiver bem hidratada, bem nutrida, bem ativada e livre de toxinas, a gente volta a restabelecer a saúde do indivíduo. Dentro dessa célula tem uma pecinha, uma organela citoplasmática que eu gosto muito, que é a mitocôndria. A mitocôndria é ortomolecular, enfim, de prática integrativa. Sabe a importância que tem a mitocôndria? Porque uma mitocôndria ela é responsável por fornecer energia para a célula na forma de ATP. Quando a gente, com estilo de vida um pouco degradante, má alimentação, sono ruim, estresse, a gente faz com que essas mitocôndrias fiquem hipoativas, elas não produzem energia de forma eficiente, fazendo com que a célula se adapte, requisitando um plano B, que é a produção de energia via anaeróbica. E aí que começa todo o caos. Aí começa todo o caos. Então o que acontece? Deixa eu chamar o doutor Ricardo aqui de novo. Chamar o doutor Ricardo. Isso. Então, pessoal, essa célula, inclusive, é um... Doutor Ricardo, tá nos ouvindo agora? Tá tudo bem? Tô ouvindo e eu tô me vendo aqui também, não sei você. Tá travando, mas não vai atrapalhar em nada, porque o bate-papo tá bom. Então, eu estava explicando, Ricardo, para todos que a importância de a gente entender que a nossa saúde depende da saúde das nossas células, né? Então isso é extremamente importante. Os meus pacientes, independente de qual doença se é uma enxaqueca, se é uma doença autoimune, eu tenho que entender como que funciona a minha célula, entender como que eu consigo restabelecer a função mitocondrial. E para isso é um papo mais longo. E se eu entender como que isso é feito, eu vou desenvolver qualidade de vida, melhorar a saúde do meu cliente. E nós, hoje, no tema da nossa live, são duas técnicas que elas têm um potencial muito grande da correção do terreno biológico e da melhora da unidade celular, da função celular, que é o ILIB e a ozonioterapia, né? Conta pra gente, doutor Ricardo, das suas experiências com relação ao ILIB,
dentro dessa melhora geral do paciente, por favor? Você tem uma experiência grande nisso. E além da experiência do Dr. Ricardo, ele tem experiência também o feedback dos alunos, desses milhares de alunos que já fizeram treinamento com você, Ricardo. Tá, ó, eu estou lendo vários livros. Um desses livros, a sequência deles, eu estou lendo o segundo, é sobre a teoria da informação. Tá? Então, quando a gente estuda a luz, nós temos que ir para esses mundos que são um pouco diferentes do mundo físico, newtoniano, da física clássica que a gente tem. Tá? Então, o que acontece? Então, o que eu estou refazendo, por exemplo, dentro dos meus conceitos, essa inflamação que eu falei, ela tem uma causa também. Tá? Então, da mesma forma que as doenças, elas acontecem, da mesma forma que as doenças ocorrem no nosso organismo, proveniente da inflamação, o que acontece aí? Nós temos uma causa que desencadeia a inflamação. E essa causa também é uma só, que é a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa mente. O que eu penso, sabe? Tenho, para mim, o mestre dos mestres, um dia ele falou, olha, não é o que te entra pela boca que te mata. O que te entra pela boca vai para o estômago e depois ele é jogado para fora. O que te mata é o que sai da tua boca. É o que você tem no seu coração, é o que você tem na sua mente. O que você tem na sua alma, ela... Agora deu uma travada, Ricardo. Opa, voltou? Aí, parou em alma. Tá. Você tem na sua alma... A sua alma, o que é a sua alma? Sua alma é sua consciência. Penso, logo existo. Tá? Então, quando a sua alma está doente, o seu espírito fica doente e o seu corpo fica doente. E o que é uma alma doente? Uma alma que pensa errado. Olha, eu tenho uma pessoa que eu conheço, alto nível social, alto nível intelectual, eu digo profissionalmente, e a pessoa tinha um problema, uma disbiose intestinal, alucinante. E ela colocou isso num grupo de médicos que nós temos, dizendo que nada a cura e ela tem isso há anos. E aí os médicos falaram, faz isso, já fiz, faz isso, já fiz, já isso, aqui, fez aquilo, isso, aquilo, ela tinha feito tudo. E olha, eu estou falando para você de 240 médicos. Por fim, um chegou, colocou um despacho de uma macumba no encruzilhada, ela falou assim, ó, para você é só isso aqui. Mãe, eu conheço a figura. Eu sei o tanto que essa pessoa causa encrenca e adora um conflito, ela é totalmente antissocial, ela quebra qualquer rodinha, não fica contente. Ela é complicada demais. Meu, com a cabeça dessa, que intestino vai funcionar direito, meu amigo? Não tem nada que trate. Ela é rígida, ela come só coisa que presta, ela é tudo direitinho. É isso que eu quero falar, Fábio. O nosso problema é aqui. Isso aqui é o grande problema. Se você tiver isso aqui certo, você pode comer taxinha, meu amigo. Você pode comer taxinha. Isso aí está no livro do Siddhartha. O mito do colesterol. Tá? Ele trata de uma cidade que tem nos Estados Unidos, a pedra de... Eu vou lembrar o nome da cidade. E ali, bicho, eles foram ninguém morre do coração naquela cidade. Não tem colesterol, tudo bonitinho, vida longa, eles foram ver. Quando eles chegaram lá perto, o que aconteceu? Bom, é o trabalho. Não, todo mundo era mineiro. Um trabalho desgraçadamente ruim para a saúde, etc. Estressante. Bom, então eles têm hábitos bons. Não, é a mistura de italiano, Roseto, o efeito Roseto. Era a mistura da comida italiana com a comida americana. Então é fritura, gordura, porco, para tudo é lado, sabe? Não, bom, então eles têm hábitos bons, todo mundo fuma. É tudo família, é italiano, todo mundo fuma. Bom, o que é então, meu Deus? Sabe o que é? Acabou de jantar, todo mundo em casa, sai a família para caminhar na cidade, juntas, não fica pregada na televisão. Sabe? Sabe o que é? Tem de 3 a 4 gerações na mesma casa.
O velhinho não vai para asilo, sabe que vai ser cuidado pela família. E o mais novo sabe que vai ter garantia dos mais velhos também. Então, o social da cidade é impecável. O respeito, a irmandade. Não tem insegurança, é tudo firme, pé no chão. Se você fizer certinho, vai andar direitinho e você vai receber seus prêmios. Não tem estresse. E ninguém tá preocupado em causar o mal para o outro. É uma sociedade unida. Então, isso aqui é o que manda no resto tudo. Isso tem publicação já em Harvard, a respeito. Não, em Harvard, não, na outra universidade, Johns Hopkins, nos Estados Unidos, tá? Falando disso aqui, que esse aqui é o problema. Onde eu quero chegar? Quando você faz o ILIB, você desinflama o cérebro do tipo simpático, põe no parasimpático. Com 15 minutos, se você estiver muito ligado, você dorme. Você sente um sono incontrolável quando você faz o ILIB. Desinflamei o cérebro, eu tiro a pessoa da depressão. Tá entendendo por que tem psiquiatra assistindo meu curso? Eu tiro a pessoa da depressão. Isso nós estamos falando só de ILIB. Quando a gente fala de aplicação transcraniana, até nos pontos que são mais inflamados, dependendo do desvio psicológico que você tem, aí a coisa é mais rica ainda nesse sentido. Concordo, cara. Eu falo que hoje nessa sociedade competitiva, imagina a gente não tem isso e ainda tem alimentação altamente inflamatória e ainda a falta desse espírito de tranquilidade. Esse é o ponto. Né, esse é o ponto. Então, eu jamais, Fábio, daria glúten ou lactose para um autista. Jamais. É veneno para ele. Agora, se todos nós estamos estressados, e quem não está, você precisa ver o sangue dos médicos na microscopia de campo escuro. Rolou, poiquilocitose, excesso de fibrina, RDW 15, 16, tudo detonado. Médicos, hein? Cuida de todo mundo e não cuida deles. Tá? Então o problema é que todo mundo está estressado. E se todo mundo está estressado, todo mundo está inflamado. Aí os alimentos começam a fazer mal. Aí é onde entra o que você conhece. Tira isso. Se a pessoa está numa crise psicótica, a gente tem que colocar no remédio no primeiro momento. Senão ela se mata ou mata alguém. Tá? Põe ela com remédio. Melhorou, tira o remédio. E vamos trabalhar. Então, que nem você, tira a alimentação. Entendeu? A alimentação que está fazendo mal, tira a alimentação que faz mal e põe a alimentação que faz bem. É esse o socorro que a gente faz com uma pessoa que está inflamada. Tá? Se não mexer nisso aqui, volta de novo. Eu gostei de o que o médico falou. Você teve câncer, você é canceroso o resto da vida. Você vai ter câncer de novo. Por quê? Porque a pessoa não muda a vida dela. Não muda o modo de pensar, não muda as ações, não muda nada. Então toda pessoa que teve um câncer, ela vai ter câncer de novo. Porque está tudo aqui, ó. Se ela mudar a forma de pensar, o que ela faz na vida dela, como julgar as pessoas, como ter gratidão, como ajudar, isso é riquíssimo. Aí é que está o segredo da coisa. As pessoas têm que entender o que é doença aguda e doença crônica, né? A gente até entende, você como cirurgião dentista, você sabe que os remédios podem ajudar e salvam vidas nas doenças agudas. Mas a doença crônica, ele não faz nada, e às vezes ele pega a sujeira e joga para debaixo do tapete. Esse nome que a gente tem, esse movimento das práticas integrativas, até no nome ele já começa acertando, é integrar todos esses conceitos, né? É integrar tudo isso e entender, analisar sem preconceitos, inclusive os medicamentos. Se você está com um paciente crônico e ele entrou para uma fase aguda, está na hora de reencaminhar ele para o médico. E que às vezes tem paciente que em alguns momentos, eu falo que o melhor é o melhor dos dois mundos, mas o que tem assolado o Brasil, principalmente as dores crônicas, são 77,1 milhões de pessoas no Brasil, Ricardo. É 37% da população, segundo a Associação Brasileira para o Estudo de Dor Crônica, Associação Médica, Sobramide, que são 37% da população, isso é equivalente a 77,1 milhões de pessoas que sofrem com dores crônicas, cuja única, o normal para eles é a alopatia. E isso, graças às redes sociais, graças a palestras, lives como essa, aulas que a gente tem disponibilizado, perfeito. As pessoas estão acordando que existe algo mais. Não adianta eu jogar sujeira para debaixo do tapete, que uma hora o tapete não vai conseguir mais esconder todos esses sintomas. Então, por isso que a gente vem falando de voltar a estudar biologia celular,
levar em conta essas questões mentais, emocionais, os estímulos que são, né? E aí eu vejo que o ILIB e o ozônio, eles são primos primeiros, né? Porque são técnicas que estão muito parecidas, né? O ozônio atua na reologia sanguínea, ativa a mitocôndria, melhora a inflamação, modula o processo inflamatório, sem tirar a parte boa da inflamação, que é a parte de reparo, né? Que a inflamação tem um lado ruim, que é da estimulação de nervos, onde causa dor, desconforto, e muitas das vezes é por isso que o paciente nos procura, mas por outro lado, a inflamação aguda, ela tem o seu processo de reparo. Então você vê técnicas que são inteligentes, com a inteligência quase divina. Eu tiro a dor, entretanto, mantendo a fase boa da inflamação, que é levar o oxigênio, melhorar a produção de energia e manter e otimizar o processo de reparo. Se você me permite agora, ô Ricardo, falar do ozônio, que é coisa que a gente tem. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí, Fabio. Eu brinco nos meus cursos, dizendo que eu estou desconfiado que foi ozônio e ILIB que Jesus usou para ressuscitar Lázaro, rapaz. Sabe? Bicho, essa dupla é fantástica, é fantástica. A minha sogra, ela tem Alzheimer, mas ela tá bem, cara. Ela tá bem, ela anda, ela tá fazendo comida e tá com 84 anos de idade, rapaz. 86, sabe? E ela tá bem, cara. Então, ela faz ozônio e faz ILIB. Sim. Eu vejo que é fundamental. Dos meus 19 anos de formado, Ricardo, eu conheci o ozônio através de uma técnica chamada hidrocolon terapia em 2006. Eu nas minhas pesquisas aí, sempre essa inquietação de querer estudar e tal, então, boa parte, eu como sou acupunturista, eu tinha aqueles casos, a acupuntura tem um resultado muito bom, você sabe muito bem disso, mas tinha aqueles casos de enxaqueca refratária, que nada resolvia, todos os meus pacientes tinham um intestino caótico. Quando eu fui num congresso em Belo Horizonte de naturopatia, que na época nem usava esse termo, em 2006 não se falava prática integrativa, era naturopatia, congresso de terapias naturais, medicina chinesa. Eu ouvi lá o biomédico, o doutor, eu vou lembrar o nome dele aqui, que me ensinou a hidrocolo, doutor Carlos Naldi, ele falando sobre isso, sobre a hidrocoloterapia. E a hidrocoloterapia, que é a lavagem do intestino com água ozonizada. O primeiro contato meu com ozônio foi assim, em 2006. E aí, eu comprei o equipamento, ele veio na minha cidade, a gente fez aqui com ele 20 procedimentos, treinei 2 enfermeiras, e foi meu primeiro contato. Depois que o doutor Laí Ribeiro começou a falar de ozônio, eu vi que tinha muito mais, fisiologicamente, eu vi que eu estava subutilizando o ozônio. Foi em 2010 ele começou a falar sobre ozonioterapia. Aí eu entendi que o ozônio era muito... Por que meus pacientes melhoravam tanto? Não era só pela lavagem intestinal, mas é pela diminuição, pela a retirada de biofilme no intestino, a melhora da inflamação da mucosa intestinal. Rapaz, foi uma revolução. Foi uma revolução que eu percebi na clínica, quando as enfermeiras nós montamos um setor, o sistema das enfermeiras, montamos um setor dentro da clínica e foi fantástico. E aí, Ricardo, a gente estudando, eu percebi, eu tive que voltar a estudar, para estudar um pouco mais, eu tive que voltar a estudar biologia celular, né, bioquímica, e foi um prazer imenso, porque quando eu estudei biologia celular, quando eu estudei mitocôndria, a função das mitocôndrias, lá na 8ª série, eu estudei só para fazer prova, mas depois que eu vi a importância clínica que ela tinha hoje, foi incrível. Então, assim, o ozônio depois da acupuntura é uma das coisas que mais me surpreendeu, certo? E eu vi, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que as duas são parceiras e que, inclusive, para nós que somos fisioterapeutas, não só para fisioterapeutas, aqui tem muito fisioterapeuta, mas o profissional de saúde está precisando trabalhar, que hoje a concorrência é muito grande, e precisa de recursos que a gente cobra, a gente faz um tratamento particular. O paciente está cobrando resultado, você concorda? Sim. Porque na primeira, segunda, terceira aplicação, ele pode até entender que agora o paciente ele cobra, o paciente particular ele quer resultados muito rápidos. E eu percebi o quanto esse aparelhinho seu aqui, ele veio me agilizar. Isso aqui, pessoal, o laser do Dr. Ricardo Trajano, grande vantagem dele, que você vai poder falar mais, mas é que a gente tem
os dois lasers na mesma saída, ao mesmo tempo, né? Os dois espectros de onda, e o fato dele ser portátil, eu coloco ele no meu jaleco aqui, ó, e rodo com ele na clínica inteira. Na clínica inteira. Então, assim, queria te dar os parabéns por essa sacada de colocar os dois fotos, os dois comprimentos de onda. Então, como que você conseguiu, como que teve essa ideia aí? Foi geralmente para otimizar o tempo e foi fantástico pra gente, viu, Ricardo? Foi maravilhoso. Eu trabalhava fazendo pós-operatório de cirurgia plástica. Então eu pegava uma adenopectomia abdominal e eu via cicatrização superficial, laser vermelho. E aplicava vermelho, 4 jones, tudo. Mas eu via que tinha muita coisa ali que era o infra. Aí eu pegava o infra, ligava tudo e aplicava tudo de novo. E a observação que eu fazia era observação clínica. E eu via que melhorava quando eu fazia as duas cores. Sabe? Então foi empírico, foi clínico, uma investigação clínica, até quando saiu uma publicação, doutor Antônio Pinheiro, da Federal de Salvador, hoje tem outras no Japão, na Alemanha, dizendo que pegaram o ratinho, fizeram ferida no dorso do ratinho, contaminaram com estafilococcus aureus e trabalharam só com vermelho, só com infra, vermelho e infra, e o controle que foi no escuro. O resultado final, o infra produziu resultado, o vermelho também produziu resultado, só que o infra associado ao vermelho produziu um resultado melhor ainda. E é fácil você concluir. O vermelho trabalha por algumas vias e alguns cromóforos, o infravermelho trabalha por outras vias e alguns cromóforos, e vai dar resultado igual no final. Então, o infravermelho desinflama, o vermelho também desinflamou, não tanto quanto o infra. Tá? O vermelho, ele trabalhou na produção de colágeno, o infra também, não tanto quanto o vermelho, porque pelas fases, pelas indicações que eles têm. Então, foi muito rico isso, porque é fácil você concluir, quando você trabalha com os dois, se cada um faz o seu trabalho de lá, vai dar um resultado melhor, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Mas quando eu vi essa publicação, eu soltei rojão, eu falei, nossa, eu estava certo, né? Que eu sou clínico, ali foi histológico, foi a morfologia do processo todo que a gente acabou de ver, né? A concentração do vermelho infra produz um resultado melhor do que só infra e só vermelho. E as novidades vêm surgindo, né? Que conceito se tinha, por exemplo, do laser na dor? Que o laser vermelho, que o infravermelho é o laser para dor. Não. Dor profunda, infravermelho. Dor superficial, vermelho. Responde melhor do que o infra. Aí eu sempre faço a pergunta e todo mundo erra. O tendão de Aquiles é profundo ou superficial? Todo mundo fala profundo. Não, é superficial. Aliás, ali tem os dois. Então você vai usar, inclusive para dor, vermelho e infra. Você sempre tem uma dor superficial também envolvida nesse processo. Aí, foi uma das coisas que eu não patenteei, viu, Fábio? Eu deveria ter patenteado isso aí, rapaz. Porque não existia no mundo nenhum equipamento. Eu investiguei, eu procurei isso aí. Equipamento que ligava vermelho e infra junto. Hoje não, né? Certo. Ô Ricardo, conta para as pessoas a respeito do seu curso, né? Que a gente vai falar. Você tem um curso, o Dr. Ricardo tem um curso, ele é referência no Brasil e até fora daqui na laser terapia. E você tem um curso na área de laser terapia, um curso de habilitação. E eu também, se vocês estão perguntando, eu vou falar também do meu curso de ozonioterapia, que a gente já faz pelo Instituto Brasileiro de Ozônio, o IBO3A, com o meu querido amigo Fredo. E em virtude do coronavírus, a gente está tendo que se reinventar, tem que fazer esses cursos online, certo? Certo. Eu estou lançando uma plataforma agora, a plataforma está pronta, eu estou subindo meu curso, estou editando a 14ª aula, eu acredito que vai passar de 20, porque tem muita coisa para falar ainda, e eu estou editando, já subi. Tá? Então, em breve já a gente avisa o pessoal sobre essa plataforma. O curso presencial acho que dificilmente vai acontecer de novo, porque, honestamente, eu estou conseguindo editar umas coisas que eu nunca editei, que o curso online está ficando melhor que o presencial. Se a gente for fazer o curso presencial de novo, depois que acabar essa bagunça aí, eu vou falar para o pessoal, assiste online e depois vem fazer o presencial, porque aí a gente faz o curso num dia só. Nós estamos planejando isso ainda, se vamos fazer. Porque eu estou acreditando que muita coisa, depois dessa pandemia aí, não vai voltar ao que era, viu? Vai continuar desse jeito aí. Eu acredito. Esse equipamento aí, Fábio, quem compra equipamento, ele ganha o curso, ele não paga pelo curso, tá? É obrigação
de quem vende equipamento instruir o profissional no contexto geral dele sobre a fotônica. E é Certo. tudo, né? A gente fala tudo que essa máquina faz, para todas as especialidades. Certo. Na técnica de Lib, Ricardo, qual tempo, vindo de você, é melhor essa explicação? Quanto tempo e qual a via qual o local que fica, quanto tempo, só para o profissional que está aí saber quanto tempo ele vai fazer. E depois nós vamos falar sobre ozônio e o ILIB, qual o primeiro, eu vou deixar você responder, que a gente conversou sobre isso. Dá um resumo do ILIB, como que ele é feito, o operacional dele. Como qualquer coisa na fotônica, não tem receita de bolo. ILIB também não tem receita de bolo. Se você chegar aqui comigo numa crise de asma, eu vou te deixar no ILIB até essa crise passar. Se eu pego um paciente que tem muita comorbidade, eu faço pelo menos 2 horas numa dose de ataque. E depois eu vou colocando a manutenção conforme o organismo vai responder. Então eu diria assim, uma dose de ataque, mínimo 1 hora. Uma sessão comum, meia hora você pode fazer de manutenção. Sabe? Então aí, nessa questão do nosso sistema imune, o sistema autoimune, eu faria uma dose de ataque de 1 a 2 horas, dependendo das comorbidades envolvidas no organismo da pessoa, e depois colocaria essa pessoa talvez assim, 1 a 2 vezes por semana, meia hora. Aí eu manteria o sistema dele, o biológico dele, o terreno biológico, ele direitinho assim. Sobre a questão de associação de ozônio com o ILIB, os efeitos, então nós temos efeito, temos ações e efeitos, tá? Nós temos ações e efeitos. Então o ozônio tem ações e efeitos. Quais são as ações do ozônio? Estresse oxidativo. Quais são as ações do ILIB? Vai trabalhar na hemorreória sanguínea. O ILIB demora 15 minutos para produzir os efeitos dele, tá? O ozônio demora meia hora para produzir os efeitos dele. Então, é meia hora de ações para começar a produzir os efeitos. Então, você faz o ozônio, isso nós estamos falando de ozonoterapia sistêmica, não estamos falando de ozonoterapia infiltrada, pontual, tá? Então, você entra com o paciente no ozônio, então o ozônio tem que ser primeiro. 15 minutos depois que você fez uma retal, por exemplo, você começa o ILIB. Nós temos 15 minutos de ação do ozônio ainda. E o ILIB tem os seus 15 minutos de efeito, de ação também. Quando o ILIB termina as ações dele, o ozônio também terminou a dele. Aí o ozônio coloca o organismo para responder pelo estresse que ele colocou e o ILIB não interferiu. E o ILIB começa a trabalhar junto com o ozônio nos efeitos que ele tem. Então, por quê? Porque o ILIB tem ação antioxidante. E o ozônio tem ação oxidante. O que foi conversado? CDS, por exemplo, não pode fazer até com 2 gramas de vitamina C. Porque a vitamina C tem ação antioxidante, o CDS tem ação oxidante. Tá? Então, são técnicas que entram em conflito. O segredo é esse. Começa o ozônio, 15 minutos, entra no ILIB e deixa meia hora, 1 hora de ILIB. Assim, casamento perfeito dessas 2 crianças ali. O Ricardo, estão perguntando a respeito de se qualquer laser pode fazer o ILIB. Conta pra gente sobre se durante o ILIB, quais os lasers que são ativados, se é o infra e o vermelho, se é os 2 ou se é um deles. O tempo você já falou. E explica para eles que não é todo laser que faz o ILIB. Estão perguntando. Não é. Então, fabricante, eu criticava muito vendedor, sabe? Mas fabricante às vezes é pior que vendedor, rapaz. Tem aparelho de laser que ele é bateria. E ele não carrega fora da base. Você faz 3 ILIB, ele tem que ficar 3 horas e meia carregando para você poder trabalhar depois. Os pacientes seguintes não vão poder fazer. E ele não vai falar isso para você na hora. Ele vai falar, não, carrega em 15 minutos. Mentira. Tá? Tem aparelho que é um cluster desse tamanho, que tem uns lasers nele, fique lá ligado assim no meio do pulso. Isso não é ILIB. Mas o fabricante tem aquele aparelho, fez uma pulseira que encaixa aquele bocal daquele tamanho. É uma bobagem esse negócio, gente. Aparelho bom é um aparelho que faz tudo. Faz ILIB, faz laser terapia pontual, faz a focal que nós estamos fazendo, faz a transcraniana, faz a acupuntura. Tem que ser um aparelho desse, para valer a pena o investimento. Esses equipamentos não são baratos. Nós estamos falando em 4.100, 4.200, 4.000. Não são aparelhos baratos, sabe? Então, o ILIB varia muito o protocolo, laser terapia varia muito o protocolo. O que a gente pode falar mais ou menos é na acupuntura. 2 joules para você harmonizar o meridiano e 12 se você tiver numa crise de angina, por exemplo. Tá? O aparelho aí, quem quiser adquirir também, entre em contato com o meu... segue a gente aqui no Instagram, Instituto Ricardo Trajano, que a gente orienta todo mundo também nisso aí. E quando é ativada a técnica de ILIB, são os 2 lasers, vermelho e infravermelho, que são ativados. É só o vermelho. É só o vermelho.
Isso começou na Rússia em 1970, a primeira publicação, em 81, de lá para cá eles estudaram tudo quanto é cor de luz, tudo, tudo, tudo. E hoje eles mexem 100% só com vermelho. Aí eles colocam lá, o cara, o fabricante, vendeu para ele lá, com a fibra ótica dentro da veia do paciente. Isso aqui no Brasil já é coisa do passado, isso não se faz mais. Por isso que o ILIB atingiu o espaço que ele está hoje. Então você põe lá, aí tem azul, verde, âmbar, vermelho, infravermelho. Ah, aqui o âmbar, o amarelo, ele tira a pessoa da depressão. Eu tiro a pessoa da depressão com vermelho. Então é um monte de palhaçada que o pessoal começa a lançar, e quem não conhece e sabe que a técnica é boa e todo mundo está falando maravilhas dela, vai lá e adquire na paixão, na emoção o equipamento, e depois vê que o equipamento não é aquilo que ela queria. Um equipamento desse aí, um cluster, ele não vai fazer acupuntura, ele não faz ILIB, você não faz outras aplicações, parece que é um aparelho melhor, mas não é. Não é. E outra coisa, por ter cluster, o preço de 5 mil, 6 mil reais vai para 16, 18 mil reais. É uma oportunidade que as empresas têm isso, e não encarece tanto assim os equipamentos para trabalhar, viu? Parece que é coisa direcionada mais para médico e fica caro. Ô, Ricardo, o que me chamou muita atenção, porque eu já tinha esse desses antigos, é a praticidade. Aqui na clínica eu tenho 6 salas. Eu tenho essa minha sala de consulta, que vocês estão vendo aqui, ó. É uma sala de consulta, mas também é uma sala de procedimento. E antes, há muitos anos atrás, quando eu não tinha o seu, eu tinha que ficar levando o aparelho, e era uma dificuldade. Agora eu coloquei no bolso. Eu passei por isso. A praticidade é muito grande. Agora, eu queria ver de você, que é referência, nós, fisioterapeutas, e quem trabalha com dor, a gente tem muitos casos de bursite, as epicondilite, enfim, as síndromes dolorosas do ombro, né? Bursite, tendinite, epicondilite lateral do úmero. Quanto tempo se usa e quais são os lasers que a gente mais vai usar nesses casos? Pontual? Você está falando? Pontual. No pontual. Dor mínimo 12 joules. Sempre usar vermelho e infra. Sempre usar vermelho e infra. Por um detalhe, a gente fala de usar o infravermelho, né? Para dor é infravermelho. Não. Dor profunda é infravermelho, dor superficial vermelho. Mas tem uma outra questão que é muito interessante aí. Do que eu estou investigando tudo clinicamente, eu não sou profissional de fundo de laboratório, eu sou aquele defensor de que a clínica é soberana, então eu cultuo os resultados clínicos. Eu tenho visto o quê? Eu tenho observado que o vermelho trabalha no DNA, Fábio. Ele trabalha no DNA. Ele trabalha restaurando o processo que está ali a nível de genética. Eu tenho 2 evidências clínicas incontestáveis disso acontecendo. Tá? Então, fantástico. Esse é o motivo que a gente fala, para tudo, usa vermelho infra. Quer saber uma coisa que eu faria nesses pacientes aí? Aplicaria no timo, faria na carótida, um ILIB. Se eu não fizer o ILIB na carótida, fazendo na radial, eu aplicaria 8 joules do vermelho e infravermelho aqui na carótida. Por quê? Por causa do nervo vago. Se eu não fizer aqui, então eu tenho que irradiar o baço, que eu desinflamo o organismo da pessoa também. Eu trabalho com os macrófagos, eu trabalho com todo tipo de células, das citocinas, que a gente abaixa todo esse processo, além de oxigenar o organismo. Então, você vai atender? Você profissional, aplica o laser aqui no seu timo. Sabe por quê? No timo não, no externo. Sabe por quê? Porque aqui você vai produzir célula-tronco. Nós fizemos uma punção de uma célula-tronco numa mãe, a célula estava vermelho vivo, mas prontinha para ser usada, não precisou trabalhar em nada essa célula, mesenquimal. E aí injetou na filhinha dela, na bebê, que teve outro resultado fantástico, uma única sessão. Uma menina está em coma. Então, irradie o seu timo, porque é a célula-tronco que vai restaurar o seu organismo depois. Estou falando de você. Faça isso no seu paciente também. Olha, uma coisa que é da área de vocês, da fisioterapia, que é fantástica. Radiculopatia. Detecta onde está o ponto de tudo. Então, você trabalha com cirurgia plástica. Qual é o ponto da radículo que pega? O nervo, o ganho que pega na mão? Vai lá no dermato, justamente, você não tem... Eu curei uma micose, uma tinha pédica, que é a frieira que está no pé, só irradiando a radiculopatia. Eu não mexi na frieira do chuveiro. Uma única sessão. Leva isso em consideração. Tudo que vocês forem trabalhar, trabalha na radícula do paciente. É fantástico. Então, joules, Ricardo? Você está falando de dor? Vai na radícula. 8 joules VV no gânglio da radícula. 8 joules VV. Aqui na dor, mínimo 12. Toda vez que eu falo mínimo 12, não tem máximo.
Não tem mais. Perfeito. Sabia a nossa hora aí, ô Fábio? Quanto tempo a gente tem ainda? Ah, tá. Eu queria falar para os colegas também, para os amigos, Ricardo, sobre o que é a terapia de amplo espectro. Terapia de amplo espectro, como que a ILIB, a gente fala muito bem disso, como que o ozônio. O ozônio, ele tem essa característica também, que é fantástica, porque, às vezes, até quando a gente tem uma terapia que é amplo espectro, que você dá um tiro e acerta vários alvos, a gente é até criticado, né, Ricardo? Criticado pela ignorância do crítico de não entender teoria do terreno biológico. Quando a gente fala que a ozonioterapia ela tem uma ação de liberar fatores de crescimento e regeneração, melhorar a drenagem linfática, tem um efeito lipídico, libera óxido nítrico, que faz com que chegue mais sangue na periferia, aquela região que está hipóxia, que ela otimiza as funções de órgãos importantes, como rim, fígado, pâncreas, estimula a síntese das enzimas antioxidantes, né, que é a superoxidase, catalase e glutationa peroxidase. Ou seja, é a nossa barreira inata contra vírus, fungos e bactérias. Então, nesse momento de pandemia, de todo mundo está com medo de pegar doença, nós temos sim, né? Ninguém está querendo ninguém está querendo criar polêmica, mas é uma hora que a gente tem uma ferramenta natural para estimular o sistema imunológico, poderia sim ser pensado. E otimização do oxigênio nos tecidos, modulação da cascata inflamatória. Então, nós temos uma ferramenta que é de amplo espectro. Eu dou um tiro e acerto dezenas de alvos. Por isso que a gente fala que existem publicações que, olha, o ozônio ele pode ser usado em dezenas ou centenas de doenças, mas com relação a isso, porque você está desconstruindo, você está derrubando o prédio pelo primeiro andar. Então, cai todos os andares sem precisar de destruir cada um. É a analogia que eu faço, né? Sim, sem dúvida. Ó, a lei zero da medicina hoje. Quando eu falo medicina, eu falo saúde, gente. A lei zero da medicina hoje. Não toque na pele de ninguém para executar qualquer tipo de terapia sem antes trabalhar no terreno biológico. É Sim. O terreno biológico que é o responsável pelas intercorrências, é o terreno biológico que é responsável pelas sequelas, é o terreno biológico que é responsável pelo sucesso, pelo insucesso e pelo sucesso míope. Tudo está no... Você trabalha igualzinho, usando as mesmas técnicas em todo paciente. É difícil você ter um resultado homogêneo em todo. Não tem. Por que que não tem? Sim. Porque os organismos variam muito a resposta por causa do terreno biológico. Não é outra coisa. Sim. Ô, Ricardo, e o grande vilão hoje dos fisioterapeutas, de quem trabalha com dor, na verdade são as radiculopatias, que por hernia de disco, por osteófitos, mais do que uma dor inflamatória, é uma lesão. E como o ozônio, ele libera fatores de crescimento ali, são citocinas, que vão liberar, que vão agir. O ozônio, quando ele entra em contato com os fluidos corporais, eles geram subprodutos que a gente fala os ozonídeos. Os ozonídeos nada mais são do que grupos de substâncias que vão acionar o sistema imunológico a fagocitar aquela hérnia de disco. E que talvez hoje é o bicho-papão da fisioterapia. E o ozônio, o ozônio nessa radiculopatia por hérnia de disco, além de desinflamar, diminuir o edema, diminuindo a compressão radicular, ele também ajuda a fagocitar aquela hérnia. Costumo falar que a nossa hérnia de disco aqui, ó, que é o que está fechando o forame, pela primeira vez nós temos um tratamento natural, né, que é reconhecido como práticas integrativas, que vai atuar vai fagocitar uma hérnia de disco. Aí que nós estamos, pela primeira vez, nós temos um tratamento natural, eficiente e seguro se feito por mãos bem treinadas. Tudo que você está falando aí, lógico, tem que fazer os cursos, tem que correr atrás de qualificação, né? Mas eu vejo que é um cenário muito, muito positivo, Ricardo, porque nós estamos diante de tratamentos que são de ótimo potencial terapêutico. Nós vamos incomodar muita gente aí. Ó, vai aparecer o tempo aí que está encerrando. Tá, joia. Vamos encerrar, então. Tá. Vamos encerrar e deixa o seu contato. Tá, aí é o Instituto Ricardo Trajano, só o pessoal procurar, já acha. O ozônio, gente, eu não sei as contraindicações, que essa é a sua praia. O ILIB não tem, viu?
Isso que estão falando, o ILIB não pode fazer mulher grávida, quem tem marcapasso, glaucoma. Esquece, quem tem câncer precisa. Quem está grávido, gestante, precisa de ILIB, necessita. Em 1975 era um parto de autista para 1.000 não. Hoje é um autista para menos de 50 partos, 48 partos. Por quê? Organismo inflamado. Então faz o ILIB. A gente pode até continuar esse papo outro dia aqui, porque é muito importante. Semana que vem nós estamos aqui de novo, né? Ó, e outra semana coisa, que vem, estão pedindo para gravar aí, tá? Ó, então é o seguinte... Eu vou gravar e disponibilizar no YouTube, no meu canal lá. ILIB não tem contraindicação. Aí eu não sei se o ozônio aí é só praia. Então, toda a técnica, o ozônio ele também, as contraindicações são mínimas, né? As clássicas são deficiência de G6PD e o paciente descompensado, certo? Aquele paciente que a gente, como inicialmente ele é um estímulo pró-oxidante, o paciente tem que ter uma condição de saúde mínima para lidar com esse início de um estresse oxidante, mas que vai gerar um pré-condicionamento oxidativo e ele vai reagir estimulando o sistema imunológico dele. Então, perfeito. Ricardo, assim, a gente está falando do resumo, né? E a gente vai deixar essa live lá no meu canal, Dr. Fábio Mendes, ou SOS Hernia de Disco lá no YouTube. Eu tenho lá queria falar para todo mundo, lá no Telegram tem lá, Dr. Fábio Mentoria. Lá eu detalho mais, mostro algumas aplicações. Tem lá Dr. Fábio Mendes Mentoria, está aberto ao público para quem quiser entrar lá no Telegram. Já tem algumas coisas, a gente fala de inflamação subclínica, nós vamos postar um vídeo nosso falando, da Neuza, se me permitir, explicando como que é feito o ILIB, e aí a gente vai aprimorar e detalhar mais essa conversa nossa. Eu queria te agradecer, viu, meu querido? Obrigado, querido. Obrigado a você, a oportunidade aí também. Parabéns para todo mundo aí, que a gente permitir que a gente possa passar esse conhecimento, né? Aí nas próximas a gente continua batendo esse papo. Tem muito para falar de leis-terapia, viu? Isso aí. Então, pessoal, um abraço para todos. O Ricardo, manda um abração para a Neuza aí. Fala que eu estou mandando um forte beijo. Grava isso aí. No final, quando você encerrar, você grava, viu? Tá, esse vai lá para o YouTube, tá bom? Isso. Um abraço para todos. Acho que aqui não tem segredo, não. Eu vou encerrar e pedir para gravar. Não me pergunta. Pessoal, forte abraço. Vocês também. Obrigado a todos aí. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. E na quinta-feira que vem, eu e o Dr. Ricardo, a gente vai estar junto, tá bom? Aí para as pessoas aí que estiveram aqui. Forte abraço para todos. Obrigado aí pelo tempo dispensado.